Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Eu quero refletir com você sobre esse tema tão importante que é o etnocentrismo. E dentro dessa questão do etnocentrismo, que é um tema pertinente da filosofia, você já parou para pensar que muitas vezes nós já assistimos filmes, lemos livros e ouvimos várias histórias sobre os bárbaros? Agora, quem são os bárbaros? Quem define, gente, quem é bárbaro e quem é civilizado? Porque esse conceito não é algo natural. Quem é bárbaro, quem é civilizado não é algo natural. E aí nós falamos se existe bárbaros, existe pessoas civilizadas. E existem culturas que não são civilizadas e existem culturas civilizadas. Há um exemplo do rei Leopoldo II, um rei católico da Bélgica, que impôs a sua mentalidade, a sua cultura, a sua exploração, seu genocídio sobre o Congo. E durante o seu reinado, houve muitos assassinatos, amputações, açoitamentos e esquartejamentos que se tornaram uma prática comum diária no Congo ao final do século XIX. Porque no Congo, esse rei, né, Ferdinando, esse rei Leopoldo, o Leopoldo ele explorou de uma maneira tão terrível as pessoas do Congo que aqueles que não atingissem a cota de marfim e de borracha tinham os seus membros amputados. De igual modo, nós vemos que os europeus impuseram as culturas ameríndias aqui da América, a sua cultura, trouxeram a cruz e trouxeram a espada. E aí, em filosofia, nós precisamos refletir sobre isso, porque a filosofia nos leva a questionar, a pensar valores, crenças, ideias. E aí nós vamos chegar a esse conceito, né, que é o etnocentrismo, que é a visão de mundo, característica de quem considera o seu grupo étnico mais importante que os demais. Então, se existe alguém que julga a sua cultura superior, as suas crenças superiores, o seu modus vivendi superior, essa pessoa é uma pessoa etnocêntrica. Então, durante toda a história, nós vamos ver exemplos de etnocentrismo nos Estados Unidos, na Alemanha, na Alemanha nazista. Quero voltar aqui à imagem anterior. O etnocentrismo, nós temos a Ku Klux Klan, nos Estados Unidos, que perseguiu os negros. O etnocentrismo com o conceito de arianismo do Hitler, e do nazismo, esse movimento, essa filosofia, essa política terrível que foi o nazismo. E um dos desdobramentos do etnocentrismo é o preconceito, é o racismo. E aí nós temos na tela esse filme fantástico, Estrelas Além do Tempo, que é sobre 3 mulheres negras, cientistas, mulheres inteligentíssimas, que ajudaram a NASA a levar o primeiro homem a orbitar a Terra na corrida espacial. Lembrando que o primeiro foi Yuri Gagarin. Bom, o etnocentrismo, vamos pensar em etimologia, em conceitos, porque muitas vezes podemos falar e não entender o conceito. O que é etnocentrismo? A palavra etnocentrismo ela é formada de 2 palavrinhas de origem grega. Etnos, que significa literalmente nação, tribo, povo, cultura, nação, e centrismo, que indica um centro. Então, um indivíduo etnocêntrico, ele considera as suas normas, as suas culturas, os seus valores melhores do que a do outro. Então, quem tem uma mentalidade etnocêntrica, ele se julga superior, ele se julga melhor do que o outro. Então, o seu modus vivendi, o seu jeito de pensar, de escolher, é melhor. É como se eu dissesse American Way Life, gastando meu inglês que eu não tenho aqui, gente. American Way Life, um modo de vida americano é melhor do que todos os modos de vida. Tá? Mas ninguém quer viver como o norte-americano. O americano tem a sua maneira de viver. O brasileiro tem sua maneira de viver. O africano, o europeu, o asiático, cada um tem a sua maneira de viver. E isso deve ser respeitado. E nós temos um exemplo da segregação racial nos Estados Unidos. Você tem um bebedouro de branco e um bebedouro de negro. Tá? E aí nós temos um grande sociólogo britânico, o Anthony Giddens. Ele vai dizer que a definição dele
Olha que definição fantástica, bem objetiva, prática de etnocentrismo. Para o Anthony Giddens, sociólogo britânico, etnocentrismo é a prática de julgar as outras culturas, comparando-as com as nossas. Então, toda vez que você faz comparação entre a sua cultura, o seu modo de ver, de ver o mundo, de vivenciar a realidade, de experimentar Deus, né? de suas crenças filosóficas, teológicas, cosmológicas com o outro, você está praticando o quê? Etnocentrismo. E é por isso que filosofia tem que pensar esse conceito. E aí vamos para os filósofos que pensaram, né, essa questão de etnocentrismo. O primeiro aí é o John Locke. John Locke foi um filósofo inglês, o pai do liberalismo. John Locke foi um filósofo empirista, um contratualista. E John Locke nasceu em 1632, ele veio a falecer em 1704. O John Locke escreveu uma carta, um livro fantástico, chamado Carta acerca da Tolerância. Essa carta foi escrita em 1685, durante o seu exílio na Holanda. Lembrando que o John Locke ele foi exilado. Tá? Ele era contra as monarquias absolutistas, contra a monarquia, contra os reis que dominavam aí a Inglaterra. Então, como ele era um liberal, ele não concordava com a dominação, expulsaram ele, mandaram ele embora, né, da Inglaterra. E ele foi exilado na Holanda e lá ele escreveu essa carta fantástica, esse livro fantástico, chamado Carta acerca da Tolerância. E qual é a ideia do John Locke na carta sobre a tolerância, né? Acerca da tolerância? Ele vai dizer que a tolerância é fundamental para a coexistência social, né? E aí, nessa carta, o objetivo principal é a defesa da separação entre igreja e Estado, Estado e igreja, tá? São dois poderes que devem estar distintos. Por que ele está dizendo isso? Por uma questão de contexto histórico, né? O John Locke ele conhece a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu de 1618 a 1648. E essa Guerra dos 30 Anos foi uma série de guerras religiosas, de fundo religioso, causas religiosas, mas também causas políticas. Alguns dizem que a Guerra dos 30 Anos foi só uma questão religiosa. Não é só isso. Tá? Aí é uma visão muito limitada dizer que a Guerra dos 30 Anos foi só uma questão religiosa. Não foi só uma questão religiosa. Uma questão religiosa e política, né? De poder, né? Ali mexeu com toda a Europa. E nesse contexto, o Papa Urbano VIII era o Papa da época. Tá? Por quê? Porque tem a ver com a questão de religião, como nós estamos dizendo, uma fundamentação religiosa. Quando nós falamos religião, gente, entenda que no século XVII, religião e Estado estava tudo entrelaçado. Assim como na Idade Média você não conseguia desvencilhar nobreza e igreja, porque o nobre era o bispo, o nobre era o padre, o nobre era o cardeal, então era tudo a mesma coisa. Tá? Então nós estamos aí, fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, mas ainda tem os resquícios medieval, da mentalidade medieval. E aí, a Guerra dos 30 Anos foi esse conflito entre reis católicos e protestantes. Aí está aí o Ferdinando II, que ocupava o Sacro Império Romano-Germânico. Tá? Então, esse conflito foi entre o Sacro Império Romano-Germânico, que era católico, que era dominado pela pela dinastia dos Habsburgo, perdão. Os nomes bonitos. Habsburgo, né? E os alemães protestantes. Esse Ferdinando, por exemplo, destruiu as igrejas dos protestantes, porque ele era católico. Destruiu as igrejas, né? Perseguiu os protestantes, né? Então, assim como na reforma de Lutero, né, os protestantes foram perseguidos, agora na Alemanha, um rei católico persegue os protestantes. Hoje, né, o Brasil é um país que dá liberdade religiosa. Você pode professar a crença religiosa que você quiser ou professar nenhuma crença religiosa, né, se você não tiver afim. Ou você segue uma crença religiosa ou você não segue nenhuma. Você pode dizer eu sou ateu, ou então eu sou cristão, eu sou gnóstico. Então, aqui no Brasil nós não somos perseguidos por ter ou não ter uma crença religiosa, felizmente, né? Mas nesse caso aí, os protestantes foram perseguidos, né, pelo Ferdinando. E aí o John Locke
ele vai pontuar que tem que respeitar, tem que ter aí essa tolerância, que ela é importante para que a sociedade viva em paz. E aí ele vai defender o princípio da tolerância religiosa. Nós precisamos olhar para o outro, gente, né? Sempre com respeito, com empatia. Aquilo que nos faz feliz não faz o outro feliz. A maneira que nós vivemos é a maneira que nós vivemos. Por exemplo, eu coloquei aqui um terno, olha só, né? Eu gosto de terno, mas tem gente que não gosta de terno. Então você não usa terno. Eu gosto, por exemplo, óculos já não é opcional, tá? Então eu uso óculos. E aí você pode mudar. De repente alguém pode dizer, olha, eu não gosto dessa cor desse óculos. Então você pode mudar. Então nós precisamos saber respeitar o outro, né? O outro ele é diferente, mas ele também é igual. Vamos falar sobre isso. E aí nós temos um evangelista norte-americano chamado Billy Graham, né? Que mostrou, né, no seu trabalho religioso, que ele era um grande evangelista, foi um grande evangelista norte-americano. Ele pontuou essa questão, sim, da tolerância, do respeito para com o outro. Tá? Então nós precisamos respeitar o outro, olhar para o outro com empatia, com respeito. E aí filosofia pensa esses conceitos, pensa as realidades. Nós temos aí também, né? Aí o John Locke devia ficar profundamente irritado, porque nós temos uma atitude colonizadora, nós temos aí no século XIX, né? A divisão da África como fosse um grande bolo, né? Na Conferência de Berlim, os países da Europa dividem a África como se fosse, tá, um pedaço de bolo, e cada um pega uma parte. E aí o que os europeus fazem? Vão implantar a sua cultura, vão implantar a sua mentalidade naqueles povos que eles julgavam que não tinha cultura. Foram levar a civilização. Olha que nós começamos a aula falando quem que é bárbaro e quem que é civilizado. Então os europeus se julgaram, né, aí no direito de dividir a África e levar a sua cultura, levar a sua civilização, levar o seu modo de vida, tá? E aí nós entramos na questão da intolerância. Se você olhar na foto aí, tem entrada para pessoas de cor, tá? Que é a segregação nos Estados Unidos, tá? Então, o que é intolerância, gente? Tá? O que é intolerância? O que você entende por intolerância? Intolerância é a falta de compreensão, de aceitação em relação a algo ou a alguém, tá? Porque o outro é diferente. Inclusive, em sociologia, nós vamos ter a xenofobia, que é, né, o asco, o repúdio com o outro, né? Essa ojeriza, essa aversão ao outro. Inclusive, aí, junto com o etnocentrismo, nós temos também a xenofobia. E um grande pensador, um grande ativista, foi o Martin Luther King Jr., um pastor batista americano. Ele, né, lutou contra a segregação nos Estados Unidos e que chegou a nós também, gente, tá? Porque as ideias movem o mundo, as ideias transformam a realidade, tá? Um filósofo chamado Hegel, um filósofo alemão, né? Hegel também vai postular nas suas obras filosóficas essa defesa aí da tolerância, né? Então ele tem um livro bacana que eu recomendo que você leia, chamado Fenomenologia do Espírito, tá? E aí, será que só alguns são livres? O Hegel vai questionar, será que só alguns são livres? Tá? Então, nós vemos, por exemplo, entre os gregos e romanos, tá? Para os gregos e romanos, somente algumas pessoas poderiam ser livres. Se você for estudar a história da cidadania, você vai perceber que só algumas pessoas eram livres. Tá? Então, no mundo grego, no mundo romano, nem todas as pessoas eram livres. Inclusive, tem uma passagem no Evangelho, na Bíblia, que Jesus diz assim, olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que passagem bonita, linda, fofinha essa passagem. Mas olha, você pode fazer uma leitura espiritual dessa passagem e dizer, olha, tá vendo? Olha, nós precisamos ter um coração como de criança, porque se a gente não tiver um coração como de criança, nós vamos para o céu. Isso é uma leitura espiritual. Mas se você fizer uma leitura sociológica, uma leitura filosófica, histórica dessa passagem, você vai dizer que não é bem isso. Tá? Não é bem isso. Então, o que é, então, professor Mauro? Bom, se você olhar a cultura grega e romana, e Jesus Cristo, tá, Jerusalém, Israel está sob domínio dos romanos, criança não era considerada cidadã, mulher não era considerada cidadã, estrangeiro não era considerado cidadão, pobre não era considerado cidadão. Então, quando Jesus se refere a uma criança como paradigma, como modelo, ele está quebrando uma cultura dominante, uma cultura de intolerância em relação, né, aos menos favorecidos da sociedade. É isso que está acontecendo.
tá? Então, você tem aí imposição de uma cultura sobre a outra, dos romanos, sobre os, entre aspas, bárbaros, né? Sobre qualquer outro povo que não era romano. Então, quem é o civilizado? No caso aqui dessa imagem, o romano é o civilizado. Qualquer outro povo que não é romano é bárbaro. E aí o Hegel, né, vai dizer, opa, peraí, se os gregos e os romanos, que somente alguns eram livres, civilizados, o que o Hegel está dizendo? Não, opa, nós modernos, né, e lembrar que nós estamos aí no século XVIII, período do iluminismo, né, certo? Nós estamos na modernidade. Então o Hegel vai dizer, nós da modernidade já sabemos que todos os homens são em si livres. Não existe alguns livres, todos os homens são livres. E aí nós encontramos uma afirmação muito curiosa nos nossos dias que diz assim: a minha liberdade começa onde termina a liberdade do outro. A minha liberdade começa onde termina a liberdade do outro. Isso é um erro, isso é um equívoco. Porque a minha liberdade começa onde começa a sua liberdade. Porque todos nós somos livres, temos os mesmos direitos. O que vale para você, vale para mim. O que não pode para você, não pode para mim. Isso é uma coisa fantástica, porque nós só somos livres, nós só somos livres perante a lei. É a lei que nos iguala, é a lei que nos faz livres. A ausência de leis, né, pode levar, né, a um estado de anomia, a um caos total. Ok? E olha só para você ver, no ano 49 depois de Cristo, um filósofo que tinha cidadania romana e judaica, chamado Paulo de Tarso, ele escreveu um texto que ele dizia naquela época, em 49 depois de Cristo: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, ou seja, todos somos iguais. Gente, para esse contexto de escravidão da época, nós estamos falando do Império Romano, né? De barbárie, de civilização, né? Bom, Paulo está dizendo isso no ano 49 depois de Cristo. E ainda hoje, há pessoas que tratam uns aos outros como se um fosse melhor do que o outro, um fosse superior ao outro. Eu quero trazer o exemplo aqui de Jesus Cristo. Jesus, né, foi uma pessoa que ele defendeu a tolerância. Por exemplo, os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus foi lá e conversou com os samaritanos. Inclusive, ele conversou com uma mulher samaritana. Jesus acolheu os excluídos da sociedade. Por exemplo, a lei dizia que uma mulher pega em adultério devia ser apedrejada. Mas e o homem? Se a mulher devia ser apedrejada, e o homem? O homem não. Porque, de novo, na sociedade romana, que estava inserida Jesus, tá? Somente o homem tinha direitos, somente o homem era civilizado, somente o homem era cidadão, a mulher não tinha direito, portanto, ela devia ser apedrejada. E Jesus tratou a todos os excluídos da sociedade com respeito, com empatia, com amor, né? Fica aí a dica, fica aí a visão. E aí, para encerrar nossa aula, eu quero dizer para você que todos somos iguais, mas também todos nós somos diferentes. Todos somos iguais e todos somos diferentes. Espero que você tenha gostado dessa aula. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar, né, ativado seu sininho, deixar o seu like, nos acompanhe nas redes sociais. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula.